3 livros: Malaquias, Zacarias, Ageu. Agora achou? Vamos lá. Rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr o saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio o seu pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com uma sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. O profeta Ageu tem uma mensagem muito contundente, curta, um livro que nós deixamos passar muitas vezes e não percebemos, passamos rapidamente por ele e às vezes nem sequer sabemos, nos lembrando, sequer sabemos que está na Bíblia um livro com esse título, Ageu. Um nome que as mães dos pais não gostariam talvez de dar aos seus filhos, dar aos seus filhos que nascem, Ageu. Mas ele tem uma mensagem muito relevante para nós, nos nossos dias também. Toda a palavra de Deus é muito relevante. Vamos voltar um pouquinho no tempo.
lá pelos anos de 605, 597 e 586. Antes de Cristo. Essas datas são datas importantes para a história do povo de Deus. Porque nestes anos, primeiro 605, depois 597 e 586, lembrando que se antes de Cristo a gente tem que ir descendo, né? Aí, 605, 597, 586 foram os anos em que o rei Nabucodonosor, o grande rei, o imperador da superpotência mundial da época, a Babilônia, o Império Babilônico, entra no cenário mundial com o seu programa de conquistar todos os territórios possíveis para se tornar assim um grande imperador do mundo. É o Império Babilônico, o auge. E exatamente nesse período chega a vez de o povo de Israel ser tomado, ser levado em cativeiro para a Babilônia. Começou em 605, cercando a cidade. Eles se renderam. 597, mais uma parte foi tomada por rebeldia, por rebelião. Então, definitivamente, em 586, Jerusalém, os muros são destruídos. O templo, o grande templo, em 586 a.C., aquele templo majestoso que Salomão construíra há 400 anos atrás, mais ou menos do que isso um pouco, com a glória de Deus sendo baixado do céu à terra. Deus manifestou o seu poder através daquela oração. Depois daquela oração inspirada de Salomão, Deus vem habitar com o seu povo. E o templo é exatamente o símbolo da presença de Deus. Por isso é que o povo, os fiéis, os piedosos do povo de Deus ficaram tão tristes com a queda do templo, porque é um símbolo de que Deus está no meio do seu povo. 586, então, Judá cai completamente e o templo é destruído. 70 anos depois, eles voltariam. Essa profecia está em Jeremias capítulo 25, verso 11. E o próprio Deus disse: vocês voltarão, não serão como as tribos do norte, chamado Israel, que desapareceram, as 10 tribos, em 722 a.C. Mas a parte do sul, do povo de Deus, propriamente o rei de Judá, eles voltariam 70 anos depois. Segundo está registrado na profecia de Jeremias. No ano 536 a.C., o poder da Babilônia vem à mão de Deus, o juízo de Deus, e o poder da Babilônia cai, então vencido por Ciro, rei dos Medos e dos Persas, um outro império. Pela providência de Deus, nós aprendemos através dos livros de Esdras, de Neemias, final do livro de 2 Crônicas também, nos diz que agora a estratégia deste rei, ou deste império, muda. Eles não mais têm estratégia de invadir uma determinada nação, um determinado povo, pegar aquele povo e levar para a capital do império, no caso Babilônia, ou outra capital qualquer. A estratégia muda. Eles agora não querem as suas capitais superpopulosas, e eles fazem então o inverso. Mandam de volta as nações conquistadas, especialmente os príncipes, a elite da sociedade daqueles povos. Eles são devolvidos. Do ponto de vista humano, para quem observa a vida como ela é,
a vida debaixo do sol, aquilo era simplesmente mais uma estratégia política, como muitas dessas que nós vemos nos nossos dias através dos presidentes e tudo mais. Para o povo, para as pessoas comuns, para o próprio imperador, agora Ciro, o Medo, era simplesmente uma estratégia política muito interessante, aquela de tirar pessoas das suas nações e colocar outras nações lá para que o povo, a nação, perdesse a sua identidade política e cultural. Aquilo já não serve mais. Mas na verdade, Esdras capítulo 1, de 1 a 4 nos diz que não foi uma estratégia política. Deus, na sua providência, estava mudando o coração dos reis, intervindo na política, intervindo nas superpotências mundiais. Como sempre nós vemos, esse mundo não está desgovernado, este mundo não está nas mãos dos poderosos. Eles agem, é verdade, fazem as suas leis, têm as suas estratégias, mas por trás de tudo isso está a mão invisível do próprio Deus. E nós vemos isso de uma maneira muito clara, uma ilustração muito clara disso no que diz respeito à volta do povo de Israel, do povo de Judá, para a terra de Israel, ou para Jerusalém. 50 mil judeus, depois de 70 anos, voltaram, sob o comando de Zorobabel e Josué, o sacerdote, como nós vimos aqui no nosso texto do profeta Ageu. Esse é o tempo de Ageu. Imediatamente, quando voltaram para a terra prometida, começaram a reconstruir o templo. Está registrado isso em Esdras capítulo 3. Mas por causa de oposição, Sanbalá, Tobias, Gesem, o arábio, eles pararam a reconstrução. Tiveram que parar. Estes homens inventaram algumas histórias e então eles tiveram que parar o templo, a reconstrução do templo. O texto de Esdras capítulo 1 diz que Ciro fez um decreto para que eles voltassem para Jerusalém, como as outras nações, não foi só o caso do povo judeu, mas as outras nações do mundo voltassem para as suas nações de origem, e ali, em primeiro lugar, eles reconstruíssem o templo. Em 536, o profeta Ageu começa, capítulo 1, a sua profecia. Em 520 a.C., 16 anos se passaram, no ano segundo do rei Dario. Diz o versículo de número 1, é o texto. A reconstrução do templo ficou parada por causa dos inimigos, por causa do desânimo do povo. 16 anos se passaram. O que eles estavam fazendo? O profeta Ageu diz que eles estavam cuidando da vida deles. Afinal de contas, né, pastor, a gente tem que matar um leão por dia para sobreviver, não é isso? Afinal de contas, a gente não tem muito tempo para essa coisa de religião. Pastor, se o senhor vivesse o que eu vivo, o senhor não quer pago aí para ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, lendo livro? Então o senhor tem tempo, mas você não conhece a minha vida, eu tenho que trabalhar muito, né? Mais ou menos isso que eles estavam dizendo aqui, cuidando dos seus próprios interesses, tocando a vida como a vida exigia. O texto diz que veio a palavra do Senhor. O que Deus disse ao povo através do profeta? Ele, em primeiro lugar, viu que tem um problema com esse povo. Qual é? Ou quais são os problemas? O problema aqui é duplo. O primeiro problema, então, veja, está no verso de número 2, você pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou aqui dizer nas minhas palavras. Eles engendraram nacionalizações ou justificativas para não obedecer a palavra de Deus. Verso de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, é o povo que está dizendo,
Veja que Deus não diz assim, o meu povo diz. Já vemos o tom da conversa. Conversa de Deus com o povo. Ele não chama de meu povo. Nisso nós já vemos o próprio sagrado, o tom da conversa. Este povo diz. Não veio, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Por que isso? Veja algumas dessas justificativas que provavelmente que estão aqui por trás dessa desculpa do povo. Veja aqui algumas delas. Primeiro, a justificativa da falta de tempo. É a mais óbvia de todas. Não há tempo para plantar, para cuidar dos nossos negócios, cuidar da nossa indústria, cuidar do nosso trabalho e reconstruir o templo. Não há. Ou é uma coisa ou é outra. Ou a gente cuida das coisas do mundo, das coisas da vida, ou a gente cuida das coisas de Deus. Não dá. Essa é uma das justificativas do povo. Nós não temos tempo. Eu fico impressionado que até as criancinhas já aprenderam isso. Poucos dias atrás, minha esposa estava comentando que ela conversando com uma criança, incentivando a leitura da Bíblia, as tarefinhas, e a menino, não sei, de 6, 7 anos de idade, disse assim: tio, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Que coisa impressionante, né? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Nós estamos criando para quem? Nós estamos formando o quê? Quais prioridades nossos filhos têm aprendido de nós? Acerca do estilo de vida que nós temos. As justificativas são as justificativas bem pragmáticas, do tipo, existem coisas mais importantes para fazer agora, coisas concretas e relevantes. Não é hora de preocupar com o espiritual. Vamos nos ocupar das coisas que a gente pode ver, tocar, pegar. As justificativas aqui no texto, hermenêuticas de interpretação, alguns aqui certamente pensariam assim, porque lá em Esdras diz que foi Ciro que fez um decreto para que o povo voltasse. Então eles pensavam assim: olha, é Ciro que mandou, não foi Deus que mandou, não foi Deus. Os 70 anos não se cumpriram, porque havia esse debate de quando vai começar a gente contar os 70 anos do profeta Jeremias. Do ano 605 vai dar uma data, é de 597 dá outra data, é de 586 vai dar uma outra data. Então assim, ficaram os teólogos de plantão na época, ficaram lá se debatendo. Como é que é isso? A gente conta dia daqui, do lado de onde? Alguns mais espirituais olhavam para o profeta Ezequiel, que fala lá nos capítulos 40 em diante de um templo, profecias acerca de um templo que seria reconstruído miraculosamente pelo próprio Senhor. Não temos que pôr a mão em nada, não. Deus vai construir, ele virá, intervirá, ele virá reconstruir o templo. Então havia justificativas até bíblicas, hermenêutica de interpretação da Bíblia, justificativas teológicas, as quais o profeta Ezequiel profetizou, justificativas econômicas, verso 6 e verso 11, observe aí: tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, verso 11,
fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal. Era um tempo de carestia, um tempo de grandes necessidades. Olha, a gente não tem dinheiro. Quando eu tiver um aumento de salário, pastor, pode contar comigo. Olha, eu estou fazendo um negócio aí, se der certo, ó, deixa comigo. A gente constrói essa igreja assim, ó, deixa comigo. E nunca vem, nunca vinha. Não é assim que Deus quer. Justificativas dos inimigos. Quando os vizinhos pararem de nos perseguir, nós vamos prosseguir a obra. Esse tipo de justificativa eles estavam levantando. Observe a forma em que Deus se dirige ao povo frente a essas desculpas. Primeiro, diz, se dirige ao povo como o Senhor dos Exércitos. Quando essa expressão vem, quando Deus usa, quando a revelação de Deus usa esse termo para Deus, o Senhor dos Exércitos, é porque tem briga pela frente, tem luta pela frente. Deus está se colocando como aquele que se opõe àquilo que é contrário à sua palavra. Este povo diz, não, esse meu povo diz. Segundo problema, eles inverteram a ordem das prioridades estabelecidas por Deus. Verso 3 e verso 4, note aí no texto: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa da paineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Veja, nesses dois versos, especialmente no verso 4, o profeta destaca o egoísmo do povo. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto minha casa permanece em ruínas? Essa palavra apainelar ou apaineladas, elas podem significar uma série de coisas. Por exemplo, pode significar que quando o povo voltou para a terra da promessa, como Deus tinha dito através do profeta, eles começaram a reconstruir as suas casas e eles estavam colocando um telhado, ou seja, a ideia de que estavam terminando as suas casas, mas a casa tinha permanecido em ruínas. Ou pode significar também, a raiz dessa palavra tem a ver com luxo, ou seja, eles estavam fazendo as coisas, as casas deles, reconstruindo as casas deles, mobiliando as casas deles com aquilo que era de melhor. Mas a casa de Deus permanecia em ruínas. Acaso é tempo, Deus então pergunta, de habitardes vós em casas apaineladas, casas bem construídas, mas olha para a minha casa, ela permanece em ruínas. Ou seja, o problema do povo é que eles inverteram aquilo que era prioridade. Eles colocaram aquilo em primeiro lugar que não deveria ser colocado. O profeta então denuncia exatamente esse é o problema. O povo, com essa atitude, dizia, em outras palavras, primeiro a minha vida, mais tarde as coisas de Deus. Primeiro cuidarei dos meus próprios negócios, se houver tempo, eu cuidarei das coisas de Deus. Eu primeiro, e depois Deus. Era isso que na verdade eles estavam se referindo, ou fazendo, vivendo. Agora, nisso eles são convidados, de uma certa maneira, a olhar para o passado, a olhar, por exemplo, para a atitude de Davi, quando se propõe a construir a casa de Deus. Segundo Samuel 7,2, ele diz: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor.
disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. E aí nós conhecemos a história que ele, na verdade, providenciou todas as coisas para que a casa de Deus, o templo de Deus, que não foi construído por ele, porque Deus não queria assim, mas proveu tudo para que o seu filho Salomão construísse o templo do Senhor. Davi, através de sua própria vida, mostra que ele está preocupado com as coisas de Deus. Ele tem preocupação com as coisas de Deus. Nós vemos isso na atitude do próprio Senhor Jesus, nas palavras dele, no Sermão do Monte, por exemplo, capítulo 6 de Mateus, verso 33. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero levar você a pensar a questão que no tempo do profeta Ageu, há 500 anos antes de Cristo, portanto há 2.600 anos mais ou menos do nosso tempo, do tempo que você está vivendo. A preocupação lá era com uma casa, um templo. A nossa preocupação hoje deve ser muito maior do que isso. Eu não estou falando que nós temos o desafio de construir, comprar um terreno e construir uma igreja agora. Isso é mínimo. Isso não é o mais importante. À luz do Novo Testamento, isso que Jesus diz é mais importante ainda. O nosso compromisso não é simplesmente construir uma casa, de construir uma igreja. Nós não temos que transportar Ageu para os nossos dias. Certamente essas coisas estão envolvidas, mas o mais importante é que nós tenhamos a nossa prioridade no lugar certo. Qual é a nossa maior prioridade? O reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Consequência dessa atitude, versos 6, 9 a 11. Quais são as consequências para a vida dos crentes? Essa atitude, essa maneira de levar a vida como eles estão levando. Primeiro, veja, como consequência, ou seja, quando um crente tem as suas prioridades no lugar errado, o que acontece? Segundo o profeta, o verso 6 diz que havia escassez. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pôr um saco furado. Não dá. Escassez. No Antigo Testamento, aqui no contexto do profeta Ageu, tem a ver com cereal, com a manutenção, o aspecto material simplesmente. Mas à luz do Novo Testamento, nós certamente podemos pensar, à luz do que o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, nós podemos entender essa escassez muito além de bens, de coisas materiais. Temos escassez de bênçãos imateriais. Temos muitas vezes experimentado escassez de alegria, de prazer em Deus, de gozo, de júbilo em Deus. Por quê? Porque o nosso coração está em outra coisa, que não a Deus o seu reino.
Nós sentimos muito mais prazer, pensando em questão do nosso tempo, como nós gastamos, nós sentimos muito mais prazer em estar de frente a um filme, a uma televisão, assistindo alguma coisa, ou sei lá, do que tirando um tempo para a palavra de Deus, para o culto a Deus. Sentimos cansados, apesar de muito trabalho, diz o profeta, não há satisfação. Comeis, bebeis, vestis, mas não dá. É como colocar dentro de um saco furado. Veja, eles não só experimentam escassez, mas frustração. Verso 9 até o verso 11, aqui o profeta menciona novamente as consequências das prioridades erradas do povo e aprofunda essas razões. Veja a realidade da própria frustração. Havia tanta expectativa, mas viu tão pouco. E é isso mesmo que muitas vezes nós temos experimentado. A razão da frustração, diz o texto, por quê? Porque diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Olha a expressão da frustração, verso 10: por isso fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. O autor disso tudo, na verdade, é o próprio Deus. Não é a situação econômica. Não é. Não. Deus assume a responsabilidade de que é Ele que está por trás, na verdade, disso. Eu fiz vir, fui eu retive o orvalho do céu. Deus tem o controle sobre tudo. E no caso aqui específico desse povo, nessa época era sim a disciplina do próprio Deus para que o povo pensasse seriamente sobre sua situação. Entender tudo isso. O que isso tem, na verdade, a ver conosco? O que isso tem a ver? Eu queria pensar em Deuteronômio capítulo 28. Lembra das famosas bênçãos e maldições da aliança? O que diz lá sobre as bênçãos? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Ele descreveu várias bênçãos lá no texto anterior, no capítulo, nos versículos que nós estamos colocando aqui. Maldição será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na tua cidade, e maldito serás no campo. E ele começa a descrever as maldições. Em primeiro lugar, primeira observação: bênção e maldição tem a ver com obediência ou desobediência à palavra de Deus. Está atrelado. Se vocês ouvirem a minha voz, obedecerem os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Se vocês tiverem com as suas prioridades corretas, colocando aquelas coisas que devem estar em primeiro lugar na vida de vocês, vocês receberão bênçãos. Vocês serão abençoados. Se vocês não obedecerem a minha voz, não ouvirem a palavra, a lei de Deus, que a palavra de Deus diz, virão maldições sobre vocês. Maldição na Bíblia não tem nada a ver com proferir declarações.
dirigir algumas palavras de maldição. Isso não adianta nada. Isso fica muito claro no caso do profeta Balaão. Balaão contratado pelo rei Balaque, dos midianitas, para amaldiçoar o povo. Capítulo 22 de Números. Deus disse para o profeta: nem pense nisso. Este povo é um povo abençoado. Não há maldição para o povo de Deus. Sabe qual é a maldição para o povo de Deus? Ela tem quando o povo de Deus desobedece a sua palavra. Capítulo 25 de Números nos diz que quando eles começaram a se envolver, os jovens judeus, o povo de Deus, começaram a se envolver com as filhas dos midianitas. Eles começaram, a mão de Deus pesou sobre eles. Essa é a maldição do povo de Deus. Quando eles começam a viver de acordo com os padrões do próprio mundo, começam a achar que as filhas, os filhos deste mundo têm padrões melhores do que a palavra de Deus segue. Quando olhamos para esses chiques e famosos e achamos que a vida deles realmente vale a pena, quando estes se tornam os nossos ídolos e nós desejamos os valores morais contrários, absolutamente contrários à palavra do Senhor, aí sim o povo começa a experimentar essas maldições da Deus. No Antigo Testamento há uma diferença entre bênção e maldição em relação ao Antigo e Novo Testamento, nessa relação dos dois testamentos. O princípio é o mesmo. É o princípio de que obedecer a palavra de Deus traz bênçãos. Aliás, obedecer a palavra de Deus já é uma bênção em si. No Antigo Testamento, as bênçãos temporais e materiais são testemunhas das bênçãos espirituais. Ou seja, o povo de Deus estava dentro de uma nação geograficamente, politicamente definida. Ou seja, quando Deus queria fazer de fato Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, a nação mais rica de toda a terra. E quando eles olhassem, as nações que olhassem para Israel, os reis de Israel, iriam dizer assim: puxa vida, nós queremos ser como esse povo. Foi assim os tempos de Salomão. A rainha de Sabá veio lá do norte da África para ver a sabedoria e a riqueza dos reis de Salomão. Esse era o propósito. Naquele tempo, uma nação pobre não causaria impacto algum. São testemunhos, na verdade, das bênçãos de Deus. No Novo Testamento, as bênçãos materiais, temporais, são acréscimos de Deus, expressão que Jesus usa. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem com elas, Jesus estava dizendo. Vocês as terão. Me lembro de uma historinha que ilustra muito bem isso. Ouvi certa vez, na semana, a mãe me lembrou essa história. O rei, contexto da Inglaterra, do século XVIII, a rainha da Inglaterra, então, chamou um dos seus melhores súditos e disse para ele: vá cuidar dos interesses do reino. Lá, uma colônia na Índia que pertencia era dominada pelos ingleses. Vá cuidar lá dos nossos interesses. Ele disse: não, eu não posso, queria que o senhor arrumasse outra pessoa, eu tenho muitas coisas para fazer aqui, eu tenho os meus negócios. A rainha disse: vá cuidar
comer o pão que penosamente Deus lhe acha, aos seus amados ele dá e não dobra. Tem gente que entende errado esse texto. Tem gente que pensa assim, então não precisa trabalhar. Não. Já é o pressuposto do texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho, porque o pressuposto é o trabalho. Ele disse que vai ser inútil se você não coloca Deus em primeiro lugar, se não confia em Deus, vai ser inútil. Ele está dizendo que o trabalho árduo é necessário. Ele está dizendo, e com isso concorda Salomão em Eclesiastes, o trabalho sem Deus, se você trabalha pensando que é você que é o bambambam, que você que é o bom, que isso é seu potencial, que você é o melhor, que você não depende de nada e de ninguém, nem de Deus, então você está completamente desnudo, você será completamente frustrado. Não faz sentido isso. Solução? Uma solução que Deus apresenta ao povo. Deus chama o seu povo para uma reflexão. Olha o verso 5 e o verso 7. Olha, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Verso 7, ele repete essa expressão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Há algumas versões da nossa revista atualizada, considerai o vosso passado. Revista corrigida diz, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Interessante o que a corrigida nos mostra. Veja a Bíblia na linguagem de hoje. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Reflitam sobre a vida de vocês. A tradução ecumênica brasileira diz, refletir seriamente sobre o que vos acontece. Percebe que Deus está querendo mexer com a mente do povo. Pensa. Avaliem a vida de vocês à luz das promessas de Deus. Pensai bem na vossa conduta. Deus chama o povo a refletir. Você tem esse negócio desse tamanho aqui, é para você pensar, refletir. Não sejais como a mula, diz o salmista, no Salmo 32, que não tem entendimento, de freio. Precisa de um negócio aqui na boca para puxar, para poder entender, virar. Tem gente, é impressionante, muitos crentes são assim. Estão indo em uma direção que está errada e ele está dizendo, eu vou por aqui. Não está dando certo. Ele vai batendo a cabeça até arrebentar tudo. É orgulhoso demais para dizer, eu errei, eu estou errado. Eu tenho que voltar atrás. As coisas que nos acontecem, a gente não tem que ficar com paranoia, olhando para todos os lados, o que acontece comigo em Deus. Não, Deus não é assim, absolutamente. Mas certamente, meus irmãos, as coisas que nos acontecem, nós precisamos aprender a refletir sobre elas à luz da palavra de Deus. Não estou dizendo que tudo que acontece conosco de ruim seja por consequência de pecado. Isso já o livro de Jó nos mostra claramente isso. O Senhor Jesus também disse, nem tudo. Há coisas misteriosas que acontecem. Mas sem dúvida alguma, nós precisamos usar nossa mente. Deus fala isso, considere. Deus chama o seu povo para refletir honestamente, pensar em todas as possibilidades. O que está acontecendo de errado? O povo é conclamado a avaliar os seus atos à luz dos resultados sucedidos em suas vidas. Tem alguma coisa errada? Então, volte atrás.
deixe de orgulho, deixe de soberba. Às vezes ter que voltar atrás é o melhor caminho, para depois avançar. Deus conclama o seu povo, em segundo lugar, a responder com obediência. Verso 12 e verso 15. Se você olhar aqui novamente, entre esses versos, Deus está dizendo isso para o povo. Eles atenderam a voz de Deus. O profeta nos apresenta aqui o caminho do poder espiritual. Observe bem, vou fazer aqui um resumo dos versos 12 até o verso número 15. Eles atendem a voz do Senhor, verso 12, e atender a voz de Deus produz então temor ao próprio Deus. Quando você obedece a palavra, quando você ouve Deus falar com você, isso causa temor no seu coração. O desobediente não tem temor diante de Deus, que por sua vez atrai a presença de Deus. O Senhor então provê os recursos para que as coisas sejam feitas. E aí, então, o crente começa a trabalhar, a fazer as coisas do ponto de vista de Deus. Mas olha, também o reverso é verdade. A desobediência à palavra de Deus causa falta de temor a Deus, que as prioridades, portanto, ficam invertidas, há um relaxamento espiritual, e aí, então, a decadência espiritual. Esse é o caminho da vida, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho das consequências tristes daquele que desobedece. Eu queria trazer algumas aplicações para a sua vida. 4 delas, rapidamente. Em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Ele tem direito, Ele é o seu Criador. Ele é o seu Senhor. Pense aí em algumas áreas da sua vida. Isso é muito, assim, às vezes, a gente é muito precipitado. Não, Deus é o primeiro lugar. Eu amo a Deus de todo o meu coração. Deus é o primeiro. É mesmo. Você sabe o que Deus diz na sua palavra sobre como você deve tratar o seu esposo, sua esposa, como você deve ser no trabalho, quais são os seus negócios, como você administra sua casa, seu dinheiro, sua vida, o seu dia. Se você está dizendo que você tem Deus em primeiro lugar na sua vida, isso significa que as primeiras horas do dia, os primeiros minutos do dia, você ora, você lê a Bíblia, você busca a Deus. Isso é verdade? Isso significa que a última coisa que você faz no dia, você busca a Deus, você ora, você lê a Bíblia, isso é prioridade. Você faz isso todos os dias? Ou você vai dizer, não tem tempo. Não tem tempo, pastor. Billy Sunday, um evangelista no final do século XIX para o século XX, dizia que um embrulho é a desculpa é um embrulho de uma razão recheada com mentira. Desculpa é sempre isso. Um embrulho de uma razão recheada com mentira. Caso o tempo de habitardes vós, enquanto a casa do Senhor permanece em nós, acaso o tempo de vocês cuidarem da vida de vocês, pensando que isso é o mais importante da vida, priorizar as suas próprias prioridades, enquanto o reino de Deus, as coisas de Deus, quando você não investe no amor a Deus, segundo, crê nas promessas de Deus. Essa expressão, considerai o vosso passado, é para que
os crentes olhem para a aliança de Deus com o seu povo. Deus é um Deus de alianças, um Deus que fez uma aliança. Isso é tão rico, é tão precioso esse conceito de aliança na Bíblia. Porque Deus fez uma aliança com Abraão. É por isso que hoje, tendo ratificado essa aliança com todo aquele que entra numa relação com Jesus Cristo, que o recebe como redentor de sua vida, é por causa disso, com base nessa aliança, que Ele te dá todas as coisas que você precisa para a sua vida espiritual, para a sua vida neste mundo, em todas as áreas. Significa que Deus fez um juramento. Não tinha ninguém superior por quem jurar, diz o livro de Hebreus. Então, Ele jurou por si mesmo: eu serei o seu Deus, eu protegerei, eu darei tudo que vocês precisam, para viver neste mundo, inclusive tribulações, mas tudo, porque Deus não quer filhos desobedientes. Considerai o vosso passado. Nosso Deus é um Deus que tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Glorifique o nome de Deus. Verso 8. Como o povo colocou suas coisas em primeiro lugar, isso desonra a Deus. Deus é glorificado quando Ele é colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. É assim. Não é vir aqui à frente, meio da igreja, levantar as mãos. Bom, isso pode ser feito e glorifica a Deus, certamente. Cantar aqui, isso glorifica a Deus, obviamente. Mas Deus é glorificado quando nós, no dia a dia, amanhã, segunda-feira, terça, na quarta, na quinta, Deus é, de fato, o primeiro. Não dê restos para Deus. É o que o povo estava fazendo. Um pastor disse certa vez que, ao longo de quase 50 anos de ministério, tem observado que alguns cristãos confessos compram o que há de melhor para si mesmos e dão ao Senhor aquilo que sobra. O resto, eu não tenho onde pôr em casa, não levar para a igreja. Sobrou isso aqui do meu salário. Tá bom, tá pegando a boiada. Deus não quer restos. Deus não precisa de você. Põe isso na sua cabeça. Ele fará a sua obra a despeito do que você é, a despeito do que eu sou. Deus usa servos comprometidos e que têm prioridade em suas vidas. Deus não quer sobras, Deus não precisa disso. Tudo que é ruim é para Deus. Essa é a concepção que às vezes passa na cabeça, se não é teórico, isso na prática. Obedeça a ordem de Deus. Quando Ele diz para nós obedecermos, nós não devemos titubear. Não devemos pensar as opções, analisar as alternativas, negociar os termos. Fé não é crer apesar das evidências, é obedecer apesar das consequências. Põe lá, para-choque do caminhão lá. Vidro do carro. Em vez de pôr lá esse carro em caso de arrebatamento, ficará desgovernado, põe ele. Fé
Fé não é crer apesar das evidências, é obedecer apesar das consequências. Os líderes obedeceram o povo, o povo seguiu também, e aí o temor de Deus foi derramado no coração de Deus. É o que está nesses últimos versos do capítulo. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Nós te agradecemos por tua palavra, que mais uma vez nos exorta, nos desafia a, ó Deus, sairmos da nossa letargia, descompromisso, descaso para com a tua palavra, para com aquilo que o Senhor tem dito. Ó Deus, nós queremos nessa noite abrir o nosso coração, Senhor, confessando a Ti, Senhor, que tantas vezes, dia após dia, temos demonstrado que nossos valores, nossas prioridades estão no lugar errado. Deus amado, por isso, há tantas consequências desastrosas da nossa vida. Ó Deus, e nem pensamos, Pai, do ponto de vista dos bens materiais, mas, Senhor, da falta de vigor espiritual, da falta de bênçãos espirituais, da alegria, do prazer, ó Deus, de servir ao Senhor. Isso tem muitas vezes faltado em nossa vida. Estamos esgotados, ó Deus, porque não temos tido o Senhor como prioridade. Deus, livra-nos, produz em nós arrependimento, faz-nos chorar, faz-nos, ó Deus, nos curvar diante de Ti. Pai, tem misericórdia de nós, tem paciência conosco. Deus, manifesta pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, em nossas almas, a Tua graça, tirando-nos, ó Deus, do coração essas coisas, ó Deus, que têm sido prioridades na nossa vida, são contrárias ao